Olá, pessoal, que bom! Estamos aqui novamente, juntos aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos ver uma lição interessante, um assunto que eu tenho falado bastante ultimamente. O estudo número 12, o perigo da racionalização. Racionalizar, é sobre isso que nós vamos estar comentando. Nós estamos vendo um estudo longo a respeito do justo por sua fé viverá, e tomando exemplos na vida de Abraão, tirando ali do livro de Gênesis e trazendo princípios espirituais para nós da igreja. Ok? Vamos lá então. Eu vou ler um texto aqui que está logo no início da nossa apostila, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo 24. Vamos lá. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. É Jesus falando, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Ok? Jesus chamando a atenção daquelas cidades e fazendo uma analogia com outras, a incredulidade, a maldição da incredulidade. Sinais que foram operados ali no meio deles e eles não creram. Isso é terrível, porque a quem mais é dado, maior será a cobrança. E a Bíblia diz, era melhor que você nem tivesse tomado conhecimento. O julgamento seria menos rigoroso. Olha aí a implicação disso. Você recebe revelações tremendas sendo operadas ali diante de você, naquele meio onde você está, e você permanece indiferente. Isso é um perigo tremendo. A gente tem que tomar cuidado, porque Deus, Ele não opera assim só por operar, não. Ele cobra aquilo que chega até nós. E a gente tem que ter consciência disso, isso tem que trazer temor no nosso coração. Ok? Mas vamos desenvolver o assunto aqui para a gente ver as implicações. Lá em Gênesis 19, 12 e 13, versículos 12 e 13. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes na cidade? Porque a cidade seria destruída. Tire-os todos daqui, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Sodoma e Gomorra, onde estava Ló e a sua família.
Ok? Bom, a gente já discutiu isso a semana passada, a questão da mulher de Ló e das suas filhas e também dos futuros genros, né, vamos dizer assim, de Ló, que se recusaram a sair com ele. Bom, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Ló não era espiritual. A gente já falou disso a semana passada. Porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo e ele achou que podia negociar, que podia adiar, cancelar, mudar. Não, uma ordem de destruição já tinha sido enviada. Ele, em vez de prestar atenção no anjo e obedecer prontamente, ele ficou ali, a gente chama de ficar ranhetando, né? Ficou ali discutindo, racionalizando, não, mas e isso, não, mas e aquilo, quando, na verdade, o anjo estava esperando ele sair de lá. Ele não foi objetivo naquele cenário extremamente perigoso. Então, o que faltou no coração de Ló? Sensibilidade. A falta de sensibilidade compromete a nossa obediência. É simples assim, né? E só que é muito fácil criticar o Ló, né? O problema é que a dificuldade de Ló é a nossa também. A mesma coisa. Porque se lá tinha um coração complicado, nós também temos. A velha natureza lá dentro, a nossa alma que ainda não está alinhada, cria uma confusão na nossa vida e atrapalha as nossas escolhas, as nossas decisões e compromete a nossa obediência. E aí você fica racionalizando, arrumando desculpa, desenvolvendo justificativas, em vez de obedecer a Deus, prontamente, integralmente. Não, aí você fica racionalizando, que na verdade é um espírito de rebeldia, é um demônio que fica instigando, né? Instigando no sentido de você desqualificar o comando que vem do Espírito. E eu me lembrei de uma passagem aqui em Gênesis, quando Deus, o Senhor, fala com Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 7, que diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. O primeiro aconselhamento espiritual que tem na Bíblia. Deus falando com Caim, um rebelde. O pecado jaz à tua porta. Por trás do pecado tem uma natureza caída, uma velha natureza complicada e um demônio que instiga, que fica inflamando, né, para que desejos estranhos comprometam o nosso comportamento, as nossas escolhas. O demônio sabe o que está fazendo, porque ele sabe que aquilo terá consequência. Mas nós, na nossa ingenuidade, na nossa passividade, na nossa ignorância, na nossa rebeldia, na nossa negligência, a gente acha que não, e começa a racionalizar. Isso é terrível. Não funciona. Não funciona. Nós temos que ter um coração que tenha sensibilidade, percepção no reino espiritual, para ouvir a voz do Espírito e prontamente obedecer. E olha, esse tipo de coisa acontece o tempo todo na nossa vida.
É impressionante. A Bíblia está cheia de casos em que pessoas ficaram racionalizando, em vez de obedecer. E você fica, aquilo vai criando uma atmosfera muito perigosa para o nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E acontece o tempo todo na nossa vida. Ok? Mas Pedro, lá na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, ele chama Ló, o justo Ló. Nós já vimos isso a semana passada. E como que ele estava confortavelmente ali naquele lugar, em Sodoma? Um ambiente bastante negativo, de pecado, de impureza, coisas que Deus não aprova. E quanto mais tempo você vai ficando num ambiente desse tipo, maior a influência daquela atmosfera, daquela toxicidade, no sentido de comprometer a sensibilidade e a percepção espiritual do coração. E aí você vai justificando e você vai se conformando e assim você vai levando a vida. Isso é um perigo, porque o nosso nível de vigilância cai e isso acaba comprometendo as nossas escolhas, o nosso comportamento. E o que é pior, você vai ficando omisso, conivente com uma situação pecaminosa. É terrível. E se você se sente confortável assim, misericórdia, se Deus não te der um tranco, você não acorda, a ficha não cai. E aquilo te leva para uma situação de risco, de julgamento, e isso é muito perigoso, ok? Então a gente tem que entender que quando a gente está dentro de um cenário, nós temos que avaliar questões como permissividade, inclusividade, se é lícito, mas convém. A Bíblia fala disso, não é? Da nossa tolerância e das concessões que a gente vai fazendo. E a gente acaba se comprometendo com uma situação que Deus desaprova. E isso é muito perigoso. E isso começa a mexer com as nossas prioridades e as nossas escolhas. E vai tumultuando a nossa vida cristã. Porque agora eu estou trazendo para nós. Ok? Então, aí vem aquela questão do hábito, de um comportamento repetitivo, daquelas recorrências que a gente tem falado tanto, porque aquilo começa a se repetir e você nem se dá conta, você não percebe, ou já, sei lá, a sensibilidade já não se importa mais com aquilo. E você vai criando máscaras para se sentir confortável com aquela situação. E a gente não pode se deixar enganar. O caminho do pecado sempre tem consequências, seja por ação ou por omissão. A gente acaba se comprometendo com uma situação que Deus desaprova. E nós temos que entender que fomos chamados como cristãos, nascidos de novo, membros do corpo de Cristo, fomos chamados para andar de acordo com a métrica do céu. A métrica do céu fala dos atributos de Deus, atributos que Ele quer ver refletidos no nosso caráter, no nosso comportamento, no nosso testemunho, aqui no tempo
da nossa existência aqui na Terra. Então, quando você desenvolve uma desculpa ou uma justificativa, você está aplacando a sua consciência e o Espírito Santo trabalha através da consciência, chamando a tua atenção, aquela luzinha amarela que fica piscando, incomodando o nosso coração. E você também pode estar querendo impressionar pessoas no sentido de blindar a sua reputação. Você está mais preocupado com o que vão pensar de você do que o que Deus está vendo. Na verdade, quem nos julga é Deus. E qual a consequência que isso tem na nossa vida? Isso corrói, compromete a nossa autoridade espiritual para testemunhar na terra. Aquela velha questão do sal. Se o sal perde o sabor, o que você faz com ele? Não é? Ele perde a função, ele perde a utilidade. E uma luz tem que brilhar. Você não pode colocar uma lamparina debaixo da mesa. Ela tem que estar lá em cima, no telhado, para iluminar toda a casa. Essa é a função. Uma função que nós temos pelo chamado, pela a santa vocação de Deus na nossa vida. Nós somos diferentes para fazer diferença. Esse é o bom testemunho que nós damos na terra. E aqui eu também coloco uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 12, 13 e 14. Eu juntei vários versículos. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos, difamados, ridicularizados, discriminados. É o levante das trevas contra nós. Porém, as pessoas más e fingidas, hipócritas, falsas, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Ou seja, tragédia, frustração. Quanto a você, fazendo uma diferença entre dois grupos aqui, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Ou seja, uma boa referência de discipulado, de ensino, de testemunho, de exemplo, de liderança, de paternidade espiritual. Isso pesa. É um contrapeso na nossa vida em relação àquilo que vem do mundo, aonde a mentira, a falsidade, a hipocrisia toma conta. E se eu não souber dar valor àquilo que Deus tem trazido à minha vida, eu vou cair naquilo que Jesus colocou lá para as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Você recebe o melhor de Deus e você acaba se tornando displicente e isso chega a ser negligente. E aí você acaba apanhando pelo caminho. E se não vier o arrependimento, a mente é cauterizada, o coração fica cego, endurecido, e aí a situação fica bastante complicada. Ok? É disso que nós estamos falando, chamando a tua atenção. E aí você deve olhar para a tua vida numa atitude de autoexame, com sinceridade diante de Deus e observar aonde você tem racionalizado.
Não está na hora de se arrepender e virar essa página, uma superação na tua vida, na minha também, e a gente deve fazer isso o tempo todo, porque nós corremos o risco de racionalizar o tempo todo, e nós devemos estar atentos a esse tipo de situação. Não é para justificar, é para se arrepender, porque o arrependimento é uma nova oportunidade, um novo começo de Deus na minha vida. E aí a gente lembra aquela frase que eu tenho dito repetidas vezes. O lixo entrou na minha vida porque eu abri a porta. Então, a iniciativa de colocar o lixo para fora é minha, essa é a minha responsabilidade. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 21, o texto corrobora isso que nós acabamos de falar. Portanto, vocês removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração pelo trabalhar do Espírito Santo, a semente da verdade, da palavra de Deus, pois ela tem poder para te libertar, para te livrar, para trazer edificação na tua vida, para santificar a tua vida, enfim, é só bênção na tua vida. E até salvação, né, no caso de um incrédulo que se achega diante do Senhor. E aqui também em Mateus capítulo 25, 29 e 30. Pois aquele que tem receberá ainda mais, e terá muito mais do que realmente precisa. Isso é abundância. Mas aquele que não tem, que não soube dar valor, que ficou indiferente, até o que ele tem lhe será tirado. É o Senhor Jesus falando. Quanto a este servo inútil, displicente, cego, endurecido, negligente, joguem-no para fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus sendo claro, direto, explícito, com relação ao perigo da mentira na nossa vida. E na oração intercessória de Jesus, ele orou ao Pai dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. E é assim que nós devemos andar. Coração aquebrantado, sensível, percepção espiritual no mais alto nível, ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo e obedecendo integralmente, prontamente. E assim, agindo assim, a nossa vida será edificada para a glória de Deus. E o nosso testemunho na terra será poderoso. Ok? Medite nessas coisas em espírito de oração. Esteja sempre atento, avaliando a tua vida, vendo se tem alguma área que precisa mexer. Não perca tempo, mexa. Ok? Esse é o recado de Deus para você e para mim. Tá bom? Que você tenha uma ótima semana, uma semana prática, vivendo na presença de Deus, sendo um canal poderoso nas mãos do Espírito Santo, aproveitando bem cada oportunidade e louvando e glorificando a Deus com o coração agradecido. Ok? Tenha uma semana maravilhosa e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.